Pois é, o que uma esponja amarela que mora num abacaxi no fundo do mar pode ensinar pra gente sobre o sentido da vida? Parece uma loucura, né? Mas vamos mergulhar fundo nessa conexão surpreendente entre o Bob Esponja e uma baita reflexão filosófica. Essa é uma pergunta bem direta, eu sei. Mas olha, tem um episódio específico que leva a gente numa jornada tão, mas tão sombria que a resposta talvez seja sim. A gente vai ver de perto como esse único episódio consegue, de um jeito genial, explorar umas ideias super complexas, tipo a falta de sentido da vida e a própria natureza da realidade. É pesado, eu sei. Ok, então, pra gente entender essa ligação, a primeira coisa é acompanhar a viagem bizarra e, vamos ser sinceros, bem sombria do Lula Molusco nesse episódio. Pensa só na situação. A busca do Lula Molusco por um pouquinho de paz e sossego vira um caos total. Ele é jogado no tempo, de um futuro todo cromado para um passado pré-histórico, e, no fim, acaba preso num vazio absoluto. Um lugar onde o tempo simplesmente não existe. Tá, mas o que é esse tal de lugar nenhum? A resposta para essa pergunta é basicamente a chave que abre essa teoria toda. Então, tem uma teoria de fã bem famosa que diz que ele está no purgatório. Mas, se a gente olhar com mais atenção, as pistas que o próprio episódio dá apontam para outra coisa. Uma viagem muito mais interna. Uma crise que está acontecendo dentro da mente do Lula Molusco. E são os detalhes que entregam tudo, sabe? Tipo, ele ainda tá com o clarinete dele. Isso mostra que o que a gente está vendo não é uma viagem literal pelo tempo e espaço, mas sim um colapso mental, uma representação da crise interna dele. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais doida. A filosofia do século XIX, do nada, resolve dar as caras lá na fenda do biquíni. O filósofo Nietzsche jogou na nossa cara uma ideia de explodir a cabeça. E se a vida for um ciclo sem fim? Um ciclo inescapável, onde cada momento, cada coisinha se repete para sempre exatamente do mesmo jeito. E essa ideia de repetição eterna, bom, é exatamente isso que o episódio mostra pra gente. O episódio consegue transformar essa ideia filosófica em imagem. O Lula Molusco e o Bob Esponja ficam presos em loops, repetições infinitas. É como se eles estivessem numa prisão sem grades. E isso aqui não é só se sentir sozinho, não. O que o Lula Molusco está sentindo é um pavor existencial profundo, aquela sensação de estar completamente desconectado da realidade. É um outro nível de solidão. E é bem aí, no fundo do poço, nesse abismo de desespero, que alguma coisa vira a chave. Surge aquela vontade de mudar, e é quando ele finalmente admite que sente falta até do Bob Esponja. Mas o desenho não para por aí. Ele pega essa ideia filosófica e dá um passo além, criando uma reviravolta que é só dele. A sacada do desenho é que a gente vive preso num ciclo vicioso sem fim. A gente quer ficar sozinho, mas quando consegue, entra em pânico e busca companhia. Aí, quando tá com todo mundo, quer ficar sozinho de novo. Um desejo anula o outro, de novo e de novo. E o resultado disso é uma ideia nihilista bem central. Se não existe uma solução de verdade, se é só esse ciclo sem fim, então talvez nada importe de verdade. É um argumento filosófico super profundo e escondido num desenho animado. Inacreditável. Lembra daquela piada super esquisita dos abdominais do futuro? Pois é, aquilo é muito mais do que parece. Na verdade, revela uma crise sobre a própria impossibilidade de se viver o momento presente. A lógica é mais ou menos assim, ó. A gente só consegue viver no agora, no presente. Só que no exato instante em que a gente percebe o presente, ele já virou passado. Então a gente está sempre se tornando alguma coisa e nunca simplesmente sendo. Essa piada bizarra revela uma verdade que dá até um calafrio. Se o nosso eu está sempre mudando, a gente nunca vai conseguir se conhecer de verdade. Ok, mas diante de uma realidade que parece tão sombria, o episódio oferece uma saída. Uma resolução bem surpreendente, na verdade. Para Nietzsche, a solução não é ficar lutando contra essa falta de sentido. É o contrário, é abraçar a incerteza. É parar de procurar um significado que venha de fora e começar a criar o seu próprio. E é exatamente por isso que o final do episódio não é trágico. É a história da libertação do Lula Molusco. No momento em que ele para de lutar, em que ele aceita a realidade como ela é, ele encontra um tipo de liberdade muito estranha, mas libertadora. E no fim das contas, é com essa pergunta que o episódio nos deixa. Se nada realmente importa, isso é motivo para desespero ou é o começo da verdadeira liberdade? Um desenho animado simples se transforma numa baita questão filosófica.